para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do sexto ano. Essa é uma semana muito especial. Nessa semana nós vamos revisar os conteúdos que apresentamos ao longo deste período letivo. Ou nós vamos revisar para que você possa ter acesso, se você não tiver visto, ou também, se você quiser rever ou aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então fica ligado que a aula de hoje é revisão. Nós estamos aí apresentando todos os conteúdos, né? Nós vamos falar de notícia, reportagem, diário, substantivo e adjetivo, relato pessoal, relato de viagem. E a nossa revisão de hoje vem com todos esses conteúdos, ok? Semana que vem, novos assuntos, nova lista para que você possa se antecipar, não ser pego de surpresa. Vamos começar por notícia? Vamos lá! E essa notícia, né? Gênero textual notícia. É um gênero textual informativo, cujo objetivo é divulgar acontecimentos reais e atuais do cotidiano. Trata-se do relato sucinto de um fato, divulgado com o objetivo de atualizar o interlocutor a respeito de um assunto. O gênero notícia ele pertence à informação, à ideia de informação, à categoria informacional. Por quê? Quando você quer ter acesso as notícias, o que está acontecendo ali na sua cidade, no seu bairro, no seu país, vai recorrer a jornais, né? Recorrer, por exemplo, ao Jornal Nacional, ao Jornal da Record. O Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal do Estado do Maranhão, eles produzem notícias, que é um resumo, né? A divulgação dos acontecimentos do dia, certo? Então, o gênero textual notícia é isso, ele serve para divulgar os acontecimentos do dia e do cotidiano, ok? É um relato objetivo de um fato. Na notícia escrita, nós temos alguns elementos aí muito importantes que vocês vão ver agora, que vocês vão rever, na verdade, agora, né? O título, ou manchete, ele tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. No caso dessa imagem que vocês estão vendo aí, um Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunidade. Esse é o título. O subtítulo, por sua vez, ele complementa o título com mais alguma informação importante e ou chamativa, né? No caso dessa, não sei se vocês estão conseguindo ver, o subtítulo seria Foco das aulas é desenvolvimento profissional e pessoal, ok? O leads é o primeiro parágrafo da notícia. Nesse primeiro parágrafo, geralmente nós temos as respostas das perguntas quem, o que, onde, quando. Logo no primeiro parágrafo de uma notícia, nós já temos assim informações essenciais, cruciais para entendê-la. Enquanto no corpo do texto, que é uma parte da notícia, é o desenvolvimento dela, né? Traz mais informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo perguntas adicionais, como, por quê, para quê, apresentando as consequências. Então, se você estiver diante de um jornal impresso, ou mesmo de um jornal virtual, você vai ver esses elementos aí, tá? O título, o subtítulo, leads, o corpo do texto. Reportagem, a gente ainda está nesse universo informacional, né? Nesse universo da informação. Ele já é um gênero jornalístico muito próximo à notícia, que tem como objetivo abordar com mais profundidade temas diversos do universo político, religioso, cultural, ambiental, científico e até pessoal. Em geral, a reportagem ela é mais extensa que a notícia, contendo mais informações e detalhamento. Quando você quer se aprofundar num tema, por exemplo, aquecimento global, ainda aí por um tema de cunho ambiental, você pode recorrer a uma reportagem, certo? E essa reportagem ela vai trazer uma coleção aí de notícias ao longo de um determinado período sobre aquele tema, ok? É uma maneira que você tem de se aprofundar aí do jornalista, desenvolver um texto mais abrangente, né? Que fale daquele assunto de uma maneira mais abrangente, não só sobre o acontecimento do dia. Ok? A reportagem segue, a linguagem da reportagem segue a norma padrão da língua. Aí apresenta informações claras e objetivas.
A reportagem é publicada em jornais e revistas, impressas ou digitais, mas também pode, em sua modalidade oral, ser veiculada na televisão, no rádio e na internet. Aí nós temos a imagem, né, o logotipo de um programa de TV chamado Globo Repórter. Esse Globo Repórter é um programa de TV que tem reportagens, que é composto aí por reportagens, né, na sua modalidade oral / visual, na verdade, né, porque nós temos ali imagens e também temos relatos sobre aquelas imagens. Nós estudamos também sobre o gênero diário, né, e é um gênero aí que todo mundo conhece, que todo mundo sabe um pouquinho, né. Ele é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata memórias, experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ainda que com a expansão da internet o diário manuscrito tem sido pouco explorado, muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. À medida que as tecnologias vêm avançando sobre as nossas vidas, nós começamos a deixar certos hábitos, como escrever o diário escrito. Primeiramente surgiram aí os diários via blog, certo? Que as pessoas digitavam, né? Os blogs ainda existem, mas também isso aí está deixando de ser comum, infelizmente. Temos esse diário tradicional, né? Geralmente com essa chave, esse cadeado, justamente para que ninguém tenha acesso às nossas memórias. As características, relatos pessoais, né? Das pessoas, né? Histórias que são verídicas, pelo menos as pessoas apresentam como verídicas dentro desse gênero textual. Registro de acontecimentos escritos em primeira pessoa, porque são relatos pessoais, né? Registros em ordem cronológica, né? Vou registrar hoje o dia 22, amanhã eu registro o dia 23. Caráter intimista e confidente. Subjetividade e espontaneidade. Escrita confessional. Vocabulário simples. Para que um vocabulário rebuscado, se geralmente aquele texto vai ficar consigo mesmo? Presença de vocativo. Linguagem informal. E os textos são assinados, ok? As pessoas assinam lá no final o seu nome. Nós também estudamos substantivo, né? A palavra variável em gênero e número que dá nome aos seres. Os exemplos: santos, programa, visitas, pessoa, alma, fé, arte. Todos os gêneros textuais que nós estudamos, as palavrinhas são substantivos, certo? Se classificam dentro da gramática como substantivos. Diário, reportagem, notícia também são substantivos. Todas elas remetem a um ser, seja animado ou inanimado, material ou imaterial, real ou imaginário. Em resumo, substantivos são os nomes das coisas, o nome desses objetos, dos nossos sentimentos, das nossas reações. Então, o nome utilizado para nomear um determinado ser, um determinado objeto, a gente vai classificar dentro da gramática como substantivos, ok? Se você pensar qual é o nome daquele material que eu uso para escrever, daquele objeto, caneta, lápis, substantivos. Aquele sentimento que eu tenho por minha mãe, por meu pai, amor, admiração, também são substantivos, e assim sucessivamente. O adjetivo nós estudamos também, é a palavra variável em gênero, número e grau, que codifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou característica. O adjetivo, quando possível, manifesta as categorias gramaticais do substantivo que acompanha e codifica. Por exemplo, arte sacra, casas antigas, cidade do litoral paulista. Tanto sacra como antigas como do litoral paulista funcionam como adjetivos que acompanham o substantivo arte, substantivo casas e substantivo cidade e modificam, né? Faz uma modificação aí nesse sentido, né? Quando eu falo de arte sacra, eu não estou me referindo mais a qualquer tipo de arte, mas sim a uma arte de cunho religioso, ok? Quando eu falo casas antigas, a palavra antiga se relaciona com a palavra casa, limitando o sentido dela. Uma vez que quando eu falo de casas, eu estou falando no geral, mas quando eu falo de casas antigas, casas que foram construídas ontem, não estão valendo. Cidade do litoral paulista aí tem valor de adjetivo. Na verdade, aí é uma locução adjetiva, né? Quando a gente tem essa presença da preposição. E também delimita o sentido de cidade. Não é qualquer cidade, é só cidades litorâneas, né? Do litoral paulista. Aí temos as classificações, nós estudamos, né? Que os adjetivos eles podem ser simples, compostos, primitivos ou derivados. Simples formados por uma palavra, como grande. Compostos formados por
mais de uma palavra, né? Azul marinho, latino-americano. Primitivos não são derivados de outras palavras, forte ou prata, e os derivados originam-se de outra palavra, como saboroso e azulado, que obviamente derivam de sabor ou de azul, ok? Nós estudamos também os adjetivos pátrios, né, que indicam a origem ou a nacionalidade de um ser. Em geral, são formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo. Aquela ideia de quem nasceu em Rosário é rosariense. Então, essa palavrinha rosariense é um adjetivo pátrio. Quem nasce no Maranhão, quem mora, né, no Maranhão, vai ser chamado de maranhense, né? Eu nasci numa cidade chamada Coroatá. Eu sou coroataense. Nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Então essas palavras que indicam a origem, a nacionalidade de um ser, são classificadas dentro da nossa língua como adjetivos pátrios, ok? Lembrando, o relato pessoal, né? Um gênero em que o autor tem a intenção de relatar vivências pessoais. Apresenta um caráter subjetivo, pois o autor é o protagonista dos fatos e conta com base em seu ponto de vista. Possui, em geral, linguagem mais informal. O relato pessoal aí é um texto aí de narrativo, né, em que o autor ele decide contar as suas vivências pessoais, né, as suas impressões pessoais também, né. Ele pode contar, por exemplo, como foi que ele se tornou a uma determinada profissão, um médico, como foi que ele se tornou médico, um professor, como foi que ele se tornou professor, ou um atleta, como foi que ele se tornou um atleta. Tem essa intenção de relatar as vivências pessoais e os problemas também decorrentes dessas vivências. Relato de viagem. O relato de viagem é um gênero textual que tem como principal objetivo documentar uma viagem ou um passeio turístico. Para isso, o autor descreve lugares e opções de lazer ou eventos culturais, trazendo informações objetivas e impressões pessoais, podendo adquirir no futuro status de documento histórico, né? O relato de viagem ele é muito parecido com o relato pessoal. A única diferença é que no relato de viagem, obviamente, eu vou relatar uma viagem, um passeio que eu fiz por alguma outra cidade, algum outro país, né? Algum outro planeta, se por acaso eu tiver acesso a um foguete, enfim. Então, as pessoas elas se utilizam desse gênero textual para manifestar as experiências que teve durante uma viagem. Geralmente os sites de turismo utilizam muito desses textos para atrair pessoas para visitarem aqueles lugares. A partir do relato de uma pessoa que foi, por exemplo, para o Egito, você se sente tentado, você se sente convidado a ir para o Egito também, ok? Então isso é um relato de viagem, ok? Esse gênero textual. Nossa aula aqui foi corrida, né? Agora nós chegamos a um momento maravilhoso que é a hora da nossa atividade, né? Nós vamos rever aqui vamos ver as nossas atividades com base nos descritores aí da prova SAEB. O que é essa provinha? A provinha que vocês vão fazer provavelmente quando estiverem no 9º ano, certo? Que vai testar as habilidades de vocês que foram construídas ao longo da sua trajetória enquanto estudante, certo? Então eu tenho certeza que você estuda, eu tenho certeza que você vai tirar nota 10 nessa prova daqui a 3 anos, certo? Vamos lá? Nós temos aí um texto para revisão, certo? Primeiramente. Depois é que vão vir as questões. Nesse texto vai servir como base das questões de hoje, certo? Aí de um lado tem uma imagem, analisem bem essa imagem, e nós temos aí o título, né? Empresa americana lança refrigerante encanado. Grupo Soda Power lança produto inovador e pretende expandir sua oferta para todos os municípios brasileiros. Basta abrir a torneira para descer Coca-Cola, Guaraná e outros tipos de refrigerante, pagando tudo mensalmente, pelo líquido consumido, como uma conta de água. A ideia é de uma empresa americana que se instalou no Brasil para testar o inovador projeto, cuja finalidade é fornecer refrigerante encanado. Se der tudo certo, futuramente podemos oferecer leite, café, chá, suco e outros líquidos encanados, facilitando o dia a dia das pessoas, disse o engenheiro Álvaro Abiel, autor do projeto. O governo federal apoiou a iniciativa e disse que lançará um projeto para que as pessoas de baixa renda tenham refrigerante encanado gratuitamente.
nossa, que maravilha seria, né, ter esses refrigerante encanado em casa. Tem muitos alunos meus que amam refrigerante, né, que gostam muito. Nós estamos aí diante de um gênero textual chamado notícia, e observar que essa notícia aí não é verdadeira. Mas aí você falou, o professor falou que são fatos, né, que são acontecimentos. Só que nós tínhamos aí um site chamado G17, ele era especializado em produzir notícias que não eram verdadeiras, mas isso obviamente estava dentro da política aliás, estava dentro da ideia original desse site, certo? Que eles produziam notícias fictícias, né? Então nós estamos aí diante de uma notícia fictícia, não é verdade. Infelizmente, para muitos dos meus alunos, não é verdade. Mas o que acontece? Nós temos aí uma estrutura de notícia do mesmo jeito, como se ela se apresenta como verdadeira. Apesar de ela não ser falsa, se apresenta como verdadeira. Essa, inclusive, é a base da fake news, né? A fake news é uma notícia, né? Um texto estruturado como notícia, se apresenta como verdade, mas não é. No caso do G17, ele não é um produtor de fake news, porque quando o site existia, lá na frente do site a gente já conseguia ver ele dizendo que eram notícias fictícias, que não eram verdades, que não eram notícias para que a gente possa acreditar. Mas hoje nós temos as fake news, que são, infelizmente, veiculadas aí nas redes sociais como verdades. Tem estrutura de notícia, aparência de notícia, mas não é realidade, não é verdade. Então, muito cuidado. Essa daqui é uma notícia fictícia, então vamos encará-la como uma notícia fictícia, ok? Para os nossos estudos. Na primeira questão, a gente está com base no descritor de número 18. O descritor de número 18 pede para que você diferencie as partes principais das secundárias de um texto, né? A primeira questão é muito simples para você que ficou ligadinho na nossa aula de hoje. Identificar os elementos da notícia no texto lido, certo? Vamos lá. Vamos trazer aqui de novo o texto, né? Impossível responder essa questão sem trazer o texto. Vamos fazer as marcações no próprio texto, ok? Aí, empresa americana lança refrigerante encanado. Isso daí é o quê? Vocês estão lembrados lá nos 4 elementos da notícia? É o título. É isso que vai chamar a atenção para o leitor. O leitor vai consumir essa notícia a partir do seu título, obviamente. Se essa notícia não for interessante, não tiver um título interessante, eu, como leitor, talvez nem leia essa notícia, ok? Esse segundo elemento aqui, que está todo em itálico, né, que vocês estão vendo, ele é o subtítulo, né? Ele vai dar uma ampliadinha nesse título, mas ainda não vai responder todas as perguntas. O que vai responder parte dessas perguntas é o leads, ok? O primeiro parágrafo desse texto, que responde aí basicamente o que é esse projeto, né? Quem lançou esse projeto, que foi uma empresa americana, qual era o objetivo, a finalidade desse projeto, enfim. Nós temos, por fim, o corpo da notícia, né? O desenvolvimento dessa notícia. Ok? Quando eu leio o título, eu não tenho informações de esse projeto vai começar onde? Em todo o Brasil? Ou somente no Pará? Ou somente no Maranhão? Não tenho como saber. Porém, quando eu leio, eu vejo o desenvolvimento dessa notícia, eu vejo as consequências. A gente está vendo aí que o governo federal apoiou essa iniciativa. Ele disse que vai fazer de tudo para que as pessoas de baixa renda tenham acesso. E assim sucessivamente. Na segunda questão, a gente está trabalhando do descritor D1, localizar informações explícitas em um texto. Informações explícitas é aquelas que estão no texto, que eu consigo apontar, que eu consigo mostrar a informação, ok? Então, a segunda questão, qual será a frequência dos pagamentos do produto oferecido pela empresa, né? A pessoa que quiser ter acesso, ela vai ter que pagar, letra A, mensalmente, B, bimestralmente, C, trimestralmente, D, diário, todo dia. Né? A resposta correta é a letra A, mensalmente, né? E aí a gente encontra a própria palavra mensalmente explícita no corpo do nosso texto, né? Basta abrir a torneira para descer Coca-Cola, Guaraná e outros tipos de refrigerante, pagando tudo mensalmente, ok? Na terceira questão, nós estamos trabalhando o descritor de número 17, que é reconhecer o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação, né? O uso da pontuação, galera, é muito importante para que a gente possa entender. Uma vírgula fora do lugar, um ponto adicional, aspas sem sentido podem mudar o sentido de um texto, como também podem tornar o texto praticamente inelegível, né? Não inteligível. Então vamos lá. A terceira questão está pedindo para você reler. Se der tudo certo, futuramente podemos oferecer leite, café, chá, suco e outros líquidos encanados, facilitando o dia a dia das pessoas, disse o engenheiro Álvaro Abiel, autor do projeto. Quando a gente faz a leitura desse texto, né, dessa notícia fictícia, a gente lembra que refrigerante não é um produto legal, né? Imagina se uma criança toma aí uma quantidade absurda de refrigerante, com certeza ela vai ir ao hospital todo dia, né? Já que aquele líquido é encanado. Então daí a gente já tira a ideia de que essa notícia seja verdadeira, ok? A pergunta é, para que servem as aspas no texto lido? Nós temos aí uma aspa, abre aspas e um fecha aspas, na verdade, né? As aspas, elas servem aí nesse trecho para marcar estrangeirismo, letra A, para marcar um neologismo, para marcar uma gíria ou para introduzir uma fala. As aspas, eu não sei se você sabe, ela serve para tudo isso, certo? Mas nesse trecho a gente percebe que tem uma fala de um engenheiro, de uma pessoa aí responsável por esse projeto de refrigerante encanado, que é o Álvaro Abiel. Então aí a letra D, para introduzir uma fala. Quarta questão. Em que pares de vocábulos não temos a presença de um nome sendo modificado por um determinante, ok? Aí a gente está trabalhando na D19, né? A gente tem que ver aí os recursos ortográficos ou morfossintáticos, né? Esse estudo de substantivo, de adjetivo, eles estão dentro de um estudo maior, que é o estudo da morfossintaxe da língua, que é as palavras, né? A gente estuda as palavras e a combinação dessas palavras, certo? Ele está pedindo para a gente identificar a presença de um nome. Uma canetinha aqui para marcar. Eu gostei. Nome. Eu falei que era nome. O nome é um substantivo. Opa. Só abreviar aqui. Sendo modificado por um determinante. Temos vários tipos de determinantes, mas aqui o determinante que nós estamos trabalhando é o adjetivo, certo? Vamos lá, sabendo disso, vamos responder. Letra A, refrigerante encanado. Ele está pedindo um que não seja, então vamos analisar. Se temos aqui um substantivo e um adjetivo, refrigerante. É o nome de uma bebida, beleza, um substantivo. Encanado, é uma característica desse refrigerante especial da notícia. Aí é um adjetivo sim. Na letra B, produto. Produto é um nome genérico, né, para qualquer objeto, né, comprado, certo, um substantivo. Inovador é um adjetivo, certo, está determinando aí, está limitando o sentido de produto, certo. Letra C, governo, certo, é um nome aí de uma das instâncias administrativas, uma instância administrativa, aliás. E federal, federal é um adjetivo que se relaciona a governo. Poderia ser municipal, poderia ser estadual. A palavra municipal, estadual e federal são determinantes, ou seja, são adjetivos. Aqui, engenheiro, opa, substantivo, nome de uma profissão. Álvaro, opa, substantivo também. É o nome aí de um sujeito, né, de uma pessoa. Vocês vão ver isso aqui lá no 8º ano, vocês vão entender o que é aposto, né? Vocês vão entender que essa palavrinha Álvaro aí está exercendo a função de aposto. E aqui é a nossa resposta correta. Não há a presença de um substantivo barra adjetivo, mas há a presença de dois substantivos. Na D5, nós vamos interpretar um texto com auxílio de material gráfico. Nós temos aí um texto, nós temos um material ligado a esse texto, certo? Então, na quinta questão, como é que essa fotografia relaciona-se com o texto lido? Como assim, professor? Essa foto que está presente lá no texto, ela não está lá à toa. Ela tem uma relação, ligação com o texto, porque se ela não tiver, ela vai atrapalhar o entendimento da leitura. Então, qual é a relação dessa imagem, dessa torneira,
pingando um líquido escuro com a notícia que nós lemos. Letra A. A fotografia ilustra o refrigerante descendo na torneira do consumidor. Certo. Exatamente. Aí fortalecendo, né, a ideia de verdade dessa notícia. Embora o G17 não tenha essa vontade, mas ela faz uma notícia, produz uma notícia de uma maneira que pareça ser verdadeira. Então, daí, certo. Obviamente, acredito eu que essa imagem foi alterada, certo? Letra B. A fotografia ilustra as sujeiras que a torneira do consumidor pode ter. O texto fala em sujeira da torneira do consumidor? Não. Aí não é uma resposta correta. Vamos eliminar também aqui a C. A fotografia ilustra a pia de uma pessoa de baixa renda. Não. O texto até fala de pessoas de baixa renda, mas o texto fala que essas pessoas têm um projeto especial do governo para que essas pessoas tenham acesso. Então essa pia não pode ser de uma pessoa de baixa renda, porque deu a entender que esse produto é caro. É caro e está restrito a poucas pessoas. Então aí está errada. Letra D. A fotografia ilustra um teste mal sucedido sendo realizado pelo engenheiro da empresa. Não, em nenhum momento o texto fala de algum teste, né? Aí a gente está dando a entender que esse projeto foi bem sucedido. Olha só, o líquido saindo pela torneira. Ao contrário, essa ideia de mal sucedido totalmente errada aí nesse texto. O projeto ele foi super bem sucedido. Não está errada. Tá? Quando você for interpretar com auxílio gráfico, esse auxílio desse material gráfico, você tem que ver qual é a relação que o texto tem com a imagem, ok? De certa forma, a imagem ela tem que refletir o que o texto diz. Senão, atrapalha. Letra A. Então, gente, nós chegamos ao fim. Foi mais uma edição do projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Eu sou o professor Maximiliano Marques. Estou aqui através da Secretaria de Educação da Prefeitura de Rosário para levar mais conhecimento, mais informação e para fazer com que você acerte todas as questões aí das suas provas e das suas atividades. Muito obrigado, tenha um bom dia para você.